1h e 44 minutos. Eu já vou aqui começar o segundo bloco. Antes de falar a respeito do livro do professor Carlos Franco, tem aqui uma pergunta da professora Vera, né? Vera Gurgel. Ela diz o seguinte: pergunta para o meu orientador do mestrado, Carlos Franco, a influência de uma reforma administrativa / econômica nas plataformas de propostas de mudança do cenário para o futuro do país. Ela está perguntando que relação que tem entre uma reforma administrativa e o impacto disso para o futuro do país. Porque, na verdade, você tem uma discussão, nós temos um desequilíbrio fiscal, um déficit fiscal do governo federal, que nós estamos completando 10 anos agora, né? Então, quando nós estamos gastando mais do que arrecadamos. Há 10 anos, desde 2012. Certo. Né? Então, a discussão que tinha na eleição anterior era da volta, né? Qual a perspectiva da volta de ter um equilíbrio fiscal para que o governo pudesse investir. Ele precisaria ter equilíbrio para estar investindo e não aumentando esse déficit. Né? Então, a discussão que o governo propunha era fazer uma reforma administrativa e da Previdência nessa perspectiva de buscar reduzir gastos, né? O que o governo gastou o ano todinho de 2019 lutando para aprovar a reforma da Previdência, conseguiu no final do ano, ou seja, perdeu um ano sem conseguir propor nada além dessa reforma da Previdência. E saiu da administrativa, né? Mas saiu recuou administrativa e depois recuou até porque veio a pandemia e aí saiu tudo da pauta e a pandemia assumiu, né, essa postura, né? Mas eu vejo sim que eu costumo dizer o seguinte: infelizmente ou felizmente, nós vamos precisar tomar um remédio muito árduo a partir de 2023, porque precisa retomar esse equilíbrio. Infelizmente, o país vai precisar vai buscar a retomada do equilíbrio fiscal para poder voltar a ter taxas de crescimento razoáveis para pelo menos reduzir os índices de desemprego, que são alarmantes. Lembrando aquele cenário de recessão que você falou, né? E ainda com um cenário, a perspectiva internacional de uma recessão internacional que pode ser muito ruim para as nossas exportações, mas que pode ser muito boa na perspectiva do controle da inflação, porque ela vai deixar de pressionar o preço dos combustíveis, né? Que os combustíveis já reduziram 26% o preço do barril no mercado internacional, que isso vem se refletindo na redução do preço dos combustíveis no mercado interno. Então, nós podemos ser prejudicados na relação de exportação, né, mas podemos ser beneficiados no controle da inflação. Só que isso tudo vão precisar medidas muito fortes para reequilibrar as contas do país e fazer a economia voltar a crescer num ambiente mais favorável. E tem que ser medidas justas, fortes, e ninguém ganha eleição propondo remédio amargo. O remédio amargo não combina com campanha política, não, né, professor? De forma nenhuma. Agora, pelo que você está falando aí, parece que o cenário internacional vai nos obrigar a procurar algumas soluções aqui internas. Parece que nós vamos ter que nos virar aqui por dentro mesmo, né? Exatamente, porque principalmente, por exemplo, alguns produtos como a própria carne, né, a exportação de alimentos, se ela for prejudicada nessa perspectiva de uma recessão internacional, esses produtos vão ter que se voltar para o mercado interno e aí nós podemos ter a baixa de alguns produtos como a carne, por exemplo. Pois é, talvez o governo comece a enxergar os 33 milhões de pessoas que estão passando fome no país, né? Exatamente. De repente pode ser algo interessante, né? Exatamente, né? Os números são alarmantes. Se você pega, por exemplo, auxílio em 2020, primeiro ano da pandemia, foram 68 milhões de pessoas que receberam algum benefício por conta, né, dos auxílios para a pandemia. É muita gente, eu costumo dizer, os números da pobreza no Brasil são alarmantes, né? O maior problema econômico do Brasil continua sendo a pobreza. A pobreza. Bom, professor, por falar em pobreza, então vamos agora falar a respeito do seu... Não sei se o Laércio tem como colocar a capa do filhote aí do professor. Olha só, O Ego e o Dinheiro, Carlos Alberto Franco da Costa, editado pela Viseu, é isso? Viseu.
Viseu, essa editora é de onde, professor? É uma editora de São Paulo, uma editora tradicional, né, já tem mais de 30 anos no mercado, né, e aí uma perspectiva assim, muito boa de já entrar. Nós vamos entrar com um livro físico e também nas plataformas digitais, como um e-book, né, em todas as plataformas digitais, né. Primeiro eu queria entender qual é a lógica dessa produção. O ego e o dinheiro faz parte de qual intenção sua? Eu venho trabalhando já com esse tema, vem me incomodando bastante, né? O tema do dinheiro? O tema do dinheiro. Eu publiquei um outro livro em 2016 que chama-se A Racionalidade do Dinheiro, que a minha grande preocupação é essa loucura que a gente está vendo. As pessoas passaram a acreditar que o dinheiro, a vida se resume em ganhar dinheiro. Passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, fazendo as coisas mais absurdas por conta do dinheiro, e parece que os outros grandes objetivos da vida ficaram de lado, porque o dinheiro assumiu um papel muito forte. E particularmente, uma situação aqui no Acre me instigou muito, que foi o caso da Telex Free, né? E a gente eu via comportamentos assim nas pessoas, que eu ficava, meu Deus, esse povo não tá legal não, alguma coisa está acontecendo aí. Era uma loucura generalizada, todo mundo acreditando que ia ganhar dinheiro, todo mundo ia enricar. E eu, inclusive, na sala de aula, eu brincava até com meus alunos, e olha, pelo amor de Deus, se vocês investirem nisso, não digam que foram meus alunos não, né? Porque o primeiro caso, a primeira grande pirâmide, ela foi em 1630, chamada tulipomania, que uma tulipa passou a valer mais do que uma casa em Amsterdã, e quebrou, e todas as pirâmides financeiras na história quebraram. Então bastava você ler alguns livros, assistir um filme que chama Amor e Tulipas, que conta a história da tulipomania, e aquilo ia me instigando, né? E eu tem alguma coisa errada nessa relação. E aí a frase de um autor que dizia que o dinheiro era o coroamento de uma existência moral e racional. De peraí, o dinheiro tem racionalidade, é isso que ele está querendo dizer? Que é ser racional, passar a vida lutando para ganhar dinheiro, isso representa o ápice da racionalidade? Não, tem algo errado aí. E aí eu fui me aprofundando nesses estudos, publiquei o primeiro livro discutindo a questão da racionalidade, como que o dinheiro assumiu esse papel de uma coisa racional na vida das pessoas, publiquei em 2016. A racionalidade, do dinheiro. E agora vem o ego e o dinheiro. E agora vem a questão das emoções, né? Eu saí da discussão sobre razão e fui agregar a questão das emoções quando eu entrei no campo da discussão da economia psicológica, né? Psicologia econômica, e com uma influência... Que, aliás, tem pautado alguns prêmios Nobel aí, né? Exatamente. Nos últimos anos, é isso que tem dado o tom. Nós temos 3 prêmios Nobel aí nessa área, e um deles, que é das grandes... Economia de comportamento. Exatamente, que é o Daniel Kahneman, que me inspirou na análise que ele faz da forma como as pessoas pensam e das emoções associadas ao dinheiro, né? E eu fui estudando vários autores, fiz uma boa revisão desse tema, e aí quando eu cheguei e claro, também a minha experiência, a minha vivência, eu via muitas pessoas circulando, né, em torno do mesmo problema e não conseguiam ver, fazendo sempre as mesmas coisas e querendo ter resultados diferentes, né? E eu ficava encucado com aquilo. E aí os estudos que eu fui fazendo sobre a economia psicológica e a forma como o Kahneman explica a maneira como a gente pensa, né? Eu cheguei no conceito de ego, e o estudo do ego foi me dando respostas para essas minhas inquietações, né? Aí eu estou chamando de ego, né? Então eu vou trabalhar como que o desequilíbrio do ego influencia nos problemas financeiros das pessoas, né? Então eu trabalho com o conceito de ego em Freud, de pessoas, eu não trabalho com indivíduos em condições patológicas, né? Pessoas absolutamente normais. O sistema ego, que nasce com a gente e morre com a gente, ele é composto de 3 funções básicas, né? Que são a razão, que eu vinha trabalhando e trabalhei lá no livro da Racionalidade do Dinheiro, os instintos, né? E a moralidade.
né? Esses três elementos compõem. O ego, ele é importante para equilibrar essas relações dos instintos com a moralidade. A moralidade, que é a vida, né? social, né? Aí que é a vida social. Então, o teu instinto diz, eu não gosto daquele cara, eu vou matar ele. Aí o ego diz, espera aí, não é assim não. Vamos ver o que a sociedade diz, né? Que aí ele entra no superego. Então é o id, o ego e o superego. Então a moralidade diz, espera aí, se tu matar o cara, tu vai, né? Tu vai preso e vai acabar com a tua vida também. Então o ego faz esse equilíbrio aí entre o instinto, o que o instinto manda e o que a moralidade... Onde é que o dinheiro entra na cena, nesse trisal aí? Exatamente. O problema é que quando o instinto ou a moralidade desequilibram o ego, aí eles influenciam na relação com o dinheiro. Então, por exemplo, e hoje é uma situação que a gente está vendo muito de perda de poder aquisitivo das pessoas, e as pessoas querendo fazer de tudo para manter o seu poder aquisitivo, principalmente por conta da moralidade, para mostrar para a sociedade, né, que ela se relaciona bem, que mantém um determinado nível de padrão. E a partir daí o ego gera dois tipos de desequilibrado. Veja bem, o ego desequilibrado. O ego equilibrado, ele é importante para as pessoas, mas quando ele entra em desequilíbrio, ele gera dois tipos de problemas: o exagero ou a negligência. Como é que eles se apresentam? Isso. Então, o que eu vou trabalhar no livro é como que essas duas formas de comportamento, o exagero e a negligência, então a pessoa negligencia sua relação com o dinheiro, né? Então ele deixa de controlar as suas finanças, isso do ponto de vista individual e do ponto de vista da empresa. E eu fazia consultorias e via que a maioria dos casos, dos problemas financeiros que eu via nessas empresas, era associada a negligências ou exageros. Então o cara vem, ele começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, ele começa a exagerar, ele precisa estar trocando de carro o tempo inteiro. A caminhonete zona do ano. Exatamente, então já é um desequilíbrio associado ao ego. Então eu vou mostrar como que as pessoas precisam se voltar para conhecer o seu ego, para perceber se o desequilíbrio financeiro, ele é sempre uma consequência, ele é só a ponta do iceberg. Quando aparece o desequilíbrio financeiro, ele é resultado de várias outras situações da sua vida geral que chegaram ao desequilíbrio financeiro. E quase todas elas estão associadas ou à negligência em relação às suas contas, né, suas finanças pessoais ou empresariais, ou a determinados exageros que as empresas cometem, que os empresários cometem. Por exemplo, a empresa vai bem, o cara começa a investir sem medida de como até onde ele pode chegar, e acaba exagerando e quebrando lá na frente. E a afetividade, professor, nesse processo aí, como é que ela fica amassada? Exatamente. Tem uma frase que diz que toda ação, né, ela é resultado, ela provoca uma reação afetiva, uma valoração afetiva. Nós valoramos afetivamente absolutamente tudo, né? Mesmo que você não se aperceba disso, na hora que você determina determinados padrões de comportamento, aquilo é bonito porque aquilo é feio, né? Aquilo é um processo de valoração meu. Isso aqui vale mais do que um objeto A, vale mais do que um objeto B. Aquilo é um processo que tem mais de afetividade do que de racionalidade. Então não tem como, inclusive eu utilizo também um outro autor importante, que é Antônio Damasio, que é um português que trabalha com neurociência. Então é um livro bem diverso, diverso. Né? A base dele acadêmica, exatamente, intelectual. Porque ele pega conceitos da economia, de racionalidade, pega os conceitos da psicologia do Freud. Lembrando que esse projeto, né, esse livro, eu defendi como tese para me conseguir passar para professor titular na universidade. Você só passa para professor titular apresentando um memorial ou uma tese. E eu apresentei essa tese, que eu não estou propondo o economista na função de psicólogo. O que eu estou propondo é que a economia precisa incorporar conceitos da psicologia, e no caso eu estou incluindo o conceito de ego, né, em Freud. Né? Não, e o interessante porque aí esse caminho
esse roteiro que você está propondo, descamba para o dia a dia, para a rotina, por exemplo, de uma empresa, né? Exato. Eu tinha muito, quando eu lancei, muita gente me falava do livro da Racionalidade do Dinheiro, que era um livro muito academicista, muito acadêmico, e que eu deveria lançar um livro mais popular. Né, no sentido de que, inclusive, de ajudar as pessoas. As pessoas me procuram, a gente faz consultoria solidária na universidade, no PET, lá do curso de economia, para ajudar determinadas pequenas empresas ou grupos, né, de famílias ou atividades familiares que não perdem o controle das finanças. E aí eu resolvi fazer esse livro com essa perspectiva de linguagem, inclusive um pouco de autoajuda, né, que eu proponho elementos de autoajuda para as pessoas as pessoas ficam olhando tanto para o externo e focam tanto a sua vida no problema, no dinheiro como um problema, que perdem de vista a resolução dos problemas. E muitas empresas, às vezes ela tem dentro da própria empresa pessoas que percebem os problemas, mas o empresário só quando vê um consultor de fora diz: espera aí, para aí, né, que você tem que observar determinados erros. E eu percebia também a dificuldade que essas pessoas tinham de reconhecer os seus erros. Os problemas, que é outro problema de ego também. Que é outro problema de ego. Então, não, eu estou certo, eu estou sempre certo e fazendo tudo errado e não percebia que está fazendo a coisa errada. E muita gente nessas consultorias, você bate e ela não quer ver. Mas, pô, tu está fazendo a mesma coisa e está dando errado. Então, não são as coisas, não é o dinheiro que está errado, é você, a forma de você se relacionar com ele. Então, no livro, eu analiso essa perspectiva de como que o ego desequilibrado influencia, gerando, né, ou alimentando a negligência em relação às contas, né, às finanças pessoais ou empresariais, ou como o exagero, partindo da análise do ego desequilibrado, também pode ser um inimigo. Né? O elogio no momento errado, ele pode ser um veneno. Exatamente. É um veneno. Professor, e só para terminar, que nosso tempo já acabou, quando que esse livro vai estar na rua, quando é que vai estar disponível para a gente ler? Isso, na verdade aqui eu estou trazendo pela primeira vez, a primeira perspectiva que eu estou apresentando do livro, né? Ele ainda não está disponível, a editora Viseu deve estar colocando, eu vou receber, isso aqui é a primeira imagem da capa do livro, o projeto gráfico já está aprovado, o texto todo já está aprovado, acredito que em 2 semanas a gente vai estar divulgando e já vendendo o livro no formato físico, nas livrarias, e no e-book também. E no e-book também. Professor Carlos, muito obrigado pela sua vinda aqui. Acho que é um bom convite esse que você nos faz para poder fazer parar um pouco e observar essa relação entre ego e dinheiro, que é sempre necessário. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico feliz pelo convite. Muito obrigado mais uma vez. Vamos para o intervalo. Já voltamos com o Gazeta Entrevista.